Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com você? Estamos aqui, ao vivo no Facebook. Hoje nós estamos fazendo aqui um podcast com o apóstolo Cristiano Gomes. Nós vamos estar falando aqui sobre a igreja na atualidade, tá? Vou mandar o link agora para o pessoal, para todo mundo participar conosco. E eu gostaria muito da sua participação. O apóstolo Cristiano Gomes tem muitas informações, tem uma bagagem muito grande sobre essa questão da igreja na atualidade. E vamos falar o que estamos vivendo hoje. Nós vamos falar o que nós estamos vivendo hoje, nessa atual conjectura da igreja. E ele, que é um estudante, um pesquisador, vai falar sobre as camadas, as trajetórias da igreja, desde o primeiro século até hoje. O que mudou? Em apóstolo Cristiano Gomes, é um prazer ter o senhor conosco. E, mais uma vez, antes dele falar, nós levamos esse podcast até a sua igreja. Se você quiser, pastor, líder, eu quero fazer mas quero fazer na minha igreja. Nós levamos todo o equipamento aí para fazer. Então, se você quiser, vai ser um grande prazer conversar com você para a glória do Senhor. Amém? Prazer ter o senhor nesse podcast. Hoje vai ser tremendo, muita informação. Conta um pouquinho da sua história aí, fala um pouquinho da sua conversão, de como aconteceu tudo isso na sua vida. Shalom, pastor Paulo César, os nossos irmãos e amigos que estão compartilhando conosco esse momento muito importante. Acredito que nós estamos num tempo de muitas informações, porém pouco discernimento daquilo que se informa e daquilo que se recebe sobre informações. E também a gente compreende a importância de estarmos ouvindo e discernindo todas as coisas, como diz as Escrituras, né? Eu sou do tempo que não sou muito distante disso, que a gente ouvia o seguinte ensinamento: todas as vezes que você for em algum lugar ou ouvir alguma coisa, sempre vá com um paletó de 2 bolsos, um costurado e um furado. Aquilo que é bom você coloca no costurado, né? E aquilo que não é bom, que não é importante, você coloca no furado e você vai embora e você segue na direção daquilo que Deus te chamou para viver. É um prazer muito grande receber o senhor aqui na nossa casa de paternidade, a CAUG, aqui em Nova Iguaçu. Um mestre, também um terrível e inveterado pesquisador, né, e um defensor apologético daquilo que as Escrituras nos ensinam. Então, para mim, é uma honra e um desafio, né, sentar ao lado de alguém tão ímpar na nossa geração, uma referência para uma geração de muito tempo, né, com um nível de maturidade muito grande. Então a gente tem um desafio aqui hoje, não só de informar você, porque a gente entende que o Evangelho, ele não é só informação, ele é transformação. Olha aí. Então a gente está procurando o máximo nesses dias, que são dias de um grande declínio moral e espiritual da igreja, não de Cristo, mas daqueles que compõem a igreja, dentro do seu ciclo de progressão, trazer para vocês uma palavra não só de informação, mas de transformação e de direcionamento muito, muito coeso e muito reto, segundo aquilo que as Escrituras nos ensinam. Então, louvo a Deus pela sua vida, agradeço. Obrigado. Por essa oportunidade. Maravilha. Olha só o nível, olha como é que nós vamos receber hoje. Não é só informação. O Evangelho tem informação? Tem. Mas ele é muito mais do que informação. E o Evangelho é transformação. Então você já pode anotar essa palavra, porque isso aqui é tremendo. Então, mais do que você ser informado de como é, como foi, como será, o mais importante é ser transformado. E o apóstolo Cristiano Gomes, só nesse ministério, ele tem 25 anos de fundação, fora as igrejas que dirigiu antes daqui, né? E a sua trajetória é uma trajetória muito linda. Eu gostaria que ele contasse um pouquinho de por onde o senhor passou e para chegar até aqui, como é que foi? Então, pastor Paulo César,
Eu já mandei o link, inclusive, se o senhor quiser já Deixa eu compartilhar. aproveitar aqui, Aproveitar, né, que tudo ao vivo é melhor, né? É. A gente aproveita esse tempo do ao vivo para... Já manda o link. Pessoal aí que quiser, ele já vai mandar pro grupo deles aí. Agora aí, ó, já passando para todo mundo, para a gente poder compartilhar esse tempo de comunhão com todos. Durante o momento que nós estamos compartilhando, daqui a pouco ele vai falar sobre a sua trajetória de vida, seu casamento, como conheceu sua esposa. Eu acho que o povo quer saber, né? Olha, Quer saber. São informações importantes que nós precisamos estar ligados também. Já compartilhamos aqui já. Já? Então, ok. Vamos ver agora se o povo lá, ó, botei lá no Conselho de Pastores, Semine, lá também no Reino em Movimento, também está aqui. Amém. Né? E aí, apóstolo, como é que foi sua trajetória, sua conversão? Para nós chegarmos aonde precisamos chegar, né? Então, pastor Paulo César, a gente começou, pela graça de Deus, muito novinho, né? Uhum. Não que a gente se denomine velho, né? Tanto que a Bíblia não nos chama de velhos, nos chama de maduros, de anciãos. Isso. Na verdade, a nossa trajetória começou com 15 anos de idade. Né? Nós viemos de uma família que sofria muito por causa de questões espirituais. A gente veio de um sistema de bruxaria, né? E tivemos um encontro muito real com Cristo. E dos 15 anos para cá, a única palavra que eu entendi na minha vida era que eu deveria prosseguir na salvação que eu tinha sido alcançado para poder alcançar outro. Uhum. Então é interessante que no dia que eu me converti, eu tive um encontro real com Cristo. Eu estava num culto de domingo, a igreja muito lotada. Eu me lembro que foi na Igreja Universal do Reino de Deus, ali em Nova Iguaçu, no centro de Nova Iguaçu. Né? A igreja mãe evangelista, né? Uhum. Era uma igreja extremamente evangelista, ainda continuou com seus méritos. E ali eu tive o primeiro encontro com Cristo. Eu só me lembro de, no final do culto, eu estar na frente do altar, erguendo as minhas mãos, entregando minha vida para Jesus, por causa de uma voz que eu ouvi aonde eu estava, no fundo da igreja, porque estava muito cheia. E a voz que eu ouvi foi o seguinte: você vai estar lá em cima pregando o meu evangelho. Isso eu tinha 15 anos de idade. E aí, de lá para cá, eu nunca mais parei, né? Passei boa parte do meu tempo servindo ao Senhor na Universal e tive a oportunidade de servir pastoralmente na Igreja Internacional da Graça de Deus, por onde fiquei por 4 anos, sendo pastor, segundo pastor regional da região de Nova Iguaçu. E depois de um tempo, o Senhor me chamou para uma conversa muito particular e eu não queria ouvir a voz de Deus nesse tempo, porque eu queria continuar onde eu estava. E ali o Senhor me tirou e disse que me levaria para um propósito. Então eu não me submeti a isso. Uhum. De repente eu me vi com uma estafa mental e física, 15 dias em pré-coma, em uma cama, entre a vida e a morte. E daí para lá, nesse período, eu obedeci a Deus, é claro, né? Uhum. Eu já estava sentindo a mão de Deus, então não queria sentir mais. Opa! E aí eu tive um encontro nesse tempo de descanso para minha própria vida e conheci a Igreja Metodista de Rancho Novo, onde fui convidado a estar por um amigo. Minha mãe já estava congregando lá nessa época, um amigo chamado Pastor Altair Costa, que para mim foi a minha primeira referência de pastor, pai espiritual. Uhum. Porque não usufruiu do que Deus me dava, mas ele cuidava daquilo que eu era. Uhum. E aí fiquei um tempo com esse querido pastor, congregando na Igreja Metodista de Rancho Novo, e conheci a minha esposa. E hoje estou casado há 24 anos, estamos juntos há 27 anos nessa caminhada, e eu lembro que ela orava ao Senhor, pedindo a Deus um homem de Deus, para estar com ela na caminhada. E aí eu a conheci, é claro, ela se apaixonou primeiro do que eu por mim, claro. E aí aqui nós estamos juntos e temos 2 filhos maravilhosos, Rafaela, de 20 anos, já fez 20 anos, e Miguel, um rapazinho que vai fazer agora em dezembro 11 anos de idade, para a glória do Senhor. Estamos aí nessa jornada
ministerial desde os 15, pastoral desde os 19, então são 32 anos pastoreando igreja, cuidando de gente, porque em algum momento da minha vida eu tive a grande e maravilhosa experiência de ser cuidado, ser amado e respeitado. E chegamos aqui nesse tempo, já são 25 anos aqui em Nova Iguaçu, pastoreando aqui em Santa Eugênia, já tivemos algumas outras igrejas, fora do Rio de Janeiro também, mas o Senhor nos trouxe para esse plano e cá estamos, como diz os nossos irmãos de Portugal, cumprindo o chamado, e aonde o Senhor nos envia, nós vamos. Aonde o Senhor determina, nós estamos. Então, para a glória de Deus, essa é a nossa trajetória. Hoje, nossa família pertence ao Senhor, né? O Senhor fez uma obra muito grande na vida do papai e começou a converter um a um. Enfim, hoje nós estamos aí. O Senhor levou meu pai tem 6 anos. Essa obra começou comigo, com minha esposa, com minha mãe, com meu irmãozinho pequenininho, com 2 irmãos que nos convidaram para vir para cá. E aí, nesse meio, no mesmo tempo, o irmão desse irmão, que ficou conosco durante 27 anos, que é o presbítero Alves, saudoso presbítero Alves, faleceu tem 15 dias, foi um dos homens mais incríveis que eu conheci na minha vida, depois do meu pai, depois de Jesus. E foi assim que começou a nossa história. A história da nossa igreja aqui era conhecida como a Igreja da Cadeira, porque nós não tínhamos cadeira para sentar. As pessoas que vinham ao culto tinham que trazer sua cadeira. E assim começou toda essa ideia de Deus de plantar essa igreja. Porque eu costumo dizer, pastor Paulo César, que igreja não se abre. Igreja, Deus planta. Né? E ele planta como se fôssemos carvalhos de justiça para trazer justiça e salvação para onde nós estamos. Por isso que às vezes a gente percebe que nós estamos muito tempo num lugar e todos já conhecem sobre Jesus naquele lugar, e isso não nos conforta, isso nos dificulta, porque eles se tornam indesculpáveis. Isso. E se eles ainda não tiveram encontro com Jesus, nós estamos responsabilizados a levar essas pessoas a conhecerem a Cristo de maneira plena. Então, uma coisa interessante que o senhor falou aí, que é muito importante que você que está ouvindo esse podcast entenda. Você que está aí sonhando e sentindo o desejo de começar um ministério, nunca abra uma igreja, que a igreja não se abre. Né? É verdade, não é um negócio. Não é um negócio. Não é um negócio. Igreja é gerada Sim. no coração de Deus, para ele gera em nós também, no nosso coração, e a pessoa, porque quem abriu já fechou, não é isso? É verdade. Quem foi com esse intuito de abrir e já fechou, ou vai fechar. Eu conheço muitos, eu lido com esse povo, pastores, né? Há anos, né, que a gente está lidando com pastores na direção do conselho, e sabe que muitos começaram com a vaidade, não um chamado, mas para provar alguma coisa para alguém. Sim. E fechou. Que abriu, né? O grande desafio, pelo menos é o que eu aprendi durante esses 32 anos pastoreando igreja, e a gente sabe que a antiguidade não é posta. Porém, o tempo, ele te dá condições para você discernir sobre aquilo que você viveu, está vivendo e provavelmente viverá em algum momento. Então, o nosso maior desafio é entender que aquilo que plantamos não é uma estrutura, é uma semente. Então, quando o Eterno tira toda a nossa condição de decidir, significa que essa semente ela precisa ser lançada para morrer. Então, abrir uma igreja é um ato de morte. É um ato de suicídio espiritual, de vida. Entendi. Porque Deus ele não te chama para você viver uma vida regrada. Ele te chama para você viver uma vida comedida, medida, na rédea. Então você começa a entender que muitas das vezes o que você está vivendo não é um plano seu, mas é o plano de alguém que inseriu você em algum lugar desafiador para a sua vida, que você jamais gostaria de estar. Porque eu tenho, o meu termômetro para ministério é o seguinte, é aquilo que você é apaixonado de fazer, mas não tem coragem de fazer. Quando você vê uma pessoa, eu quero fazer porque eu sei fazer, porque eu posso fazer, porque Deus me chamou para fazer, você esquece. Ela pode até fazer, como tem muita gente fazendo coisas para Deus que Deus não aprova.
mas o resultado daquilo não é realmente entender que a igreja, ela não é para ser aberta, a igreja não é um negócio, igreja não é uma franquia, igreja é uma semente que precisa ser lançada primeiro para morrer. E se essa semente ela não morre, ela não tem como dar frutos futuramente. Porque assim como Cristo teve que morrer para ressuscitar, assim a semente que a gente chama de igreja, ela precisa morrer. E morrer significa que aquele que foi enviado para semear aquela semente chamada igreja, ele vai passar pelo mesmo processo, porque ele vai ter que deixar de viver a sua própria vida para viver a vida do dono da videira, que é a igreja. Então a gente precisa se colocar de novo nesse entendimento, como o senhor disse, porque muitos estão abrindo e fecham repentinamente as igrejas, ou ficam um tempo e depois não suportam as pressões do tempo, das provações, das traições, das divisões, porque uma das coisas que as pessoas não entendem é que essas coisas fazem parte do processo ministerial. Então, se você tem um chamado para pastorear a igreja, se prepare. Isso está diretamente, intrinsecamente ligado ao seu ministério. Não pense que você vai para um lugar onde você vai viver de benefícios, de lucros e de vaidades. O nome disso não é igreja, o nome disso é negócio. E uma coisa que o senhor falou aí, que é muito interessante, por exemplo, o senhor foi para a igreja metodista, lá conheceu sua esposa. Sim. E eu creio assim, né? Algumas pessoas, um jovem chegou para mim, meu sonho é ser pastor. Falei, quanto tempo tem de casado? Ah, tem 1 ano de casado. Eu quero ser pastor, quero ser pastor, quero ser pastor. Eu falei, e a sua esposa? O que ela acha disso? Porque não adianta o cara querer ser. Sim. Se ele é casado, é verdade. Ele tem uma esposa. Será que ela está disposta a passar pelas aflições do ministério, como Jesus falou? Verdade. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Quer dizer, porque às vezes a pessoa casa com a mulher, ou a mulher casa com o homem, que na verdade não tem nada a ver. Ele não tem a mesma chama, não tem o mesmo chamado. Não tem... E eu acredito que o seu ministério está durando e dura até hoje, vai durar muito mais, porque você casou com a pessoa certa. Amém. Eu creio nisso, porque quando a minha esposa estava orando para que a apóstola Fabiana, um beijo, está acompanhando, quando ela orava na sua juventude, para que Deus desse um homem de Deus, inclusive a gente brinca até hoje, ela fala assim, eu não esperava que era tanto. O homem de Deus. Né? Ela esperava que seria um irmão que iria na igreja domingo, congregava, de repente um diácono, né, para estar ali no culto dominical. Só que quando nós conversamos sobre a respeito do que Deus tinha para a nossa vida, eu disse para ela, olha, quando eu a conheci, eu disse assim, eu sou um pastor, eu estou aqui por um tempo de tratamento, mas quando eu sair daqui, eu vou continuar o meu ministério, porque eu fui chamado para isso. Eu já tinha certeza disso, desde os 15 anos de idade. E eu perguntei a ela, você quer seguir comigo? Ela disse, eu quero. Né? Porque a gente entende a palavra mulher, né, no original, lá, ou a Eva, né, a criação, a formação, a gente entende que a mulher, ela não é aquela pessoa que está debaixo dos pés do marido, nem é o pescoço do marido, nem é a cabeça do marido. A palavra adjuntora do original é aquela que caminha na mesma missão. Então, quando Deus dá uma mulher para um homem seguir no seu ministério, ele dá uma mulher que compreende a sua missão e que vai caminhar ao lado dele na sua missão. Só que existe um problema. Tem homens que escolhem adversárias e não adjuntoras. Hoje o que nós mais vemos são casamentos que estão sofrendo ministerialmente porque as esposas não compreendem a missão do esposo. Por mais que ela tenha uma missão, a missão dela não pode ser separada da missão do marido.
Por mais que ela tenha, por exemplo, nós temos aqui mulheres que são cheias do Espírito Santo, que são casadas com homens de Deus cheios do Espírito Santo. Só que a gente entende que eles, sendo o sacerdócio da casa, o ministério primário é deles. E elas têm que estar cooperando para que aquele ministério seja bem sucedido, porque se isso acontecer, ela também será bem sucedida. Mas dentro disso, a gente entende que Deus trabalha com cada pessoa de maneira individual no seu chamado pessoal. Então a mulher, ela caminha junto na mesma missão do seu marido, e a missão que ela tem não vai ser diferente daquilo que ele está fazendo. Então ela vai funcionar espiritualmente falando e ministerialmente junto com ele dentro da mesma missão. Por exemplo, hoje a apóstola cuida aqui do Ministério de Louvor e ela cuida do Ministério de Mulheres, especificamente da igreja. E nós trabalhamos juntos, porque eu cuido do Ministério de Homens da igreja e cuido da igreja. Uhum. Então, ela não está nem acima e não está nem abaixo. Ela caminha comigo na mesma missão, ombro a ombro, lado a lado. Mas no final, a decisão espiritual não parte dela, parte da minha vida. Então, quando eu a conheci, a primeira coisa que eu perguntei, você tem certeza que você quer ficar comigo? Ela tem, eu falei, porque eu quero casar com você, eu não quero namorar com você. Porque eu tenho uma missão. E daí então a gente começou, tanto é que essa igreja que nós estamos aqui hoje, fazendo esse podcast, ela foi uma das pessoas que me ajudou integralmente a cavar cada uma dessas sapatas, a carregar cada carrinho de entulho, ajudou a carregar areia, a carregar enxada, fazer café, dar comida, cuidar junto comigo nesse lugar. Exatamente. Então hoje eu entendo que a missão de uma mulher que tem um marido, que tem uma missão, não pode ser diferente. Ela sempre vai caminhar na mesma missão. Mesmo ela sendo a esposa do pastor, dentro da missão dele, dentro de onde ele está, Deus vai levantar uma missão para ela, para cooperar com a missão que Deus deu a ele. A grande verdade é que muitos ministérios não conseguem avançar por causa justamente disso, né? Existe uma divisão dentro de casa. Sim. Ah, mas não foi isso que eu queria. Não foi isso que eu pedi a Deus. Não foi isso que eu tinha outros planos. Quer dizer, já começa a dar errado. Aí o camarada, o ministério dele não consegue avançar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta dentro daquilo que nós já passamos a conhecer, né? Basicamente a sua trajetória, por onde passou e tudo mais. Queria pedir ao pessoal que já está aí para compartilhar para a gente. Está conosco aqui o Renan. Renan? Reina em Cristo. Reina em Cristo é o quem? pastor Washington. Ah, o pastor Washington. Ah, pastor Washington. Ah lá, ele colocou lá. Nosso querido amigo. Bênção, pastor Washington. Deus abençoe sua vida aí. Compartilha aí. Ele está participando. Ao vivo é assim mesmo, né? Ao vivo não tem jeito. Deixa eu perguntar aqui. O que você acha? Você que é um pesquisador da igreja desde os primórdios, né? A gente chama de igreja primitiva, né? Sim. Primitiva por sentido de ser a igreja dos apóstolos e tal. De lá para cá, aí passou pela a igreja primitiva, aí veio a igreja do primeiro século. O que mudou? O que está bom, o que está ruim hoje na igreja evangélica? Então, na verdade, essa é uma granada sem pino, né? E o que nós observamos ao longo das eras, a começar pela igreja primitiva, né? Ela simplesmente se desviou do propósito original. Né? Assim como o homem pecou no jardim e houve um desvio de propósito até que Cristo viesse para reconectar o homem novamente ao propósito original. Quando falamos da igreja, né, nós estamos falando exatamente disso. A igreja, depois do primeiro século, ela simplesmente perdeu a direção. Entrou na era da escuridão, começaram-se momentos de desvio imoral absurdos, né? Porque quando a gente analisa a igreja do primeiro século até o quarto século para o quinto século, aquela igreja se mantinha firme diante das perseguições do império, diante dos
dos desvios espirituais, diante das implantações sincretistas, do helenismo, do romanismo, e aquela igreja se mantinha fiel, fidelíssima aos fundamentos apostólicos, porque Atos 2 vai dizer que a igreja crescia, ela tinha comunhão, ela partia o pão, eles iam de casa em casa, e eles viviam baseados na doutrina dos apóstolos, que era a doutrina de Cristo, porque a doutrina apostólica é cristocêntrica, Isso. integralmente cristocêntrica, certo? E os apóstolos caíam na graça do povo, a igreja crescia, tanto é que já foi uma igreja fundada com nada mais, nada menos do que com 5.000 pessoas. E logo depois veio a segunda pregação de Pedro, esse número ficou extremamente exagerado dentro de um conceito religioso, dentro da visão que Roma tinha sobre o judaísmo e também sobre os grupos religiosos da época. Então a igreja, até o quarto para o quinto século, a igreja ainda resistiu muito dessa implantação, e a gente passa, como se você usou um termo que é muito usado no restauracionismo, que eles chamam de camadas. Porque, na verdade, tudo que nós vivemos hoje é um acréscimo de camadas e de tentativas de moldar a igreja de Cristo a um padrão. Mas não é o padrão de Cristo. Se a gente for analisar as cartas que Paulo escrevia, a tentativa de Paulo era fazer com que a igreja não perdesse o padrão que era Cristo, que não deixasse de pregar a Cristo. A mensagem tinha que ser cristocêntrica, em número, gênero e grau. Então, quando a igreja começa a se perder lá pelos meados do quinto século, e aí vem a era escura da igreja, vem todo o processo, até a gente chegar na reforma, a gente vê que a igreja entra na reforma, e eu tenho muitas considerações contra essa reforma e contra algumas coisas a respeito do próprio Martinho Lutero, né, a respeito de escritos dele contra o povo judeu, apoiando o extermínio Isso. e outras questões pessoais da história Coisas que, na verdade, não estão aí para todo mundo ver, né? Está meio camuflada, né? É como nós falamos, tem coisas que informam e tem coisas que transformam. O que Paulo vai dizer aos romanos? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Mas Paulo está falando literalmente sobre a implantação romanista, sobre a cultura romana, que era tão forte naquela época sobre os cristãos, que estavam lutando para não se entregarem, que Paulo tem que dizer, olha, os caras têm uma forma de... Você vê que eles levaram 400 anos sem parar, sem insistir, sem forçar a barra para que a igreja perdesse o rumo. E aí a gente sabe do período papal na igreja, a gente já vai entrar num outro ciclo da igreja, né? O sistema religioso, o sistema de celebrações pagãs, a cristianização do profano, né? Os metodistas e presbiterianos usam muito esse termo, a cristandade, né? Então a igreja católica, o romanismo em si, não a igreja católica, mas o Império Romano, dentro do seu sistema religioso, conseguiu trazer isso para dentro da igreja e cristianizou aquilo que era pagão, aquilo que era abominável, aquilo que Deus não aceitava, cerceando os profetas do Novo Testamento, cerceando os apóstolos, porque a igreja ela estava fundamentada sobre o fundamento dos apóstolos. Os profetas caminhavam com os apóstolos. E a igreja entrou, foi cerceando o evangelista, foi cerceando o mestre, que lá estamos em Efésios capítulo 4, versículo 11, e assim levantando um sistema papal, colocando o pastor numa função que não era para ele, e colocando o Papa como se fosse o senhor da igreja, o rei da igreja. E aí a gente entra nesse tempo da reforma protestante. Como já disse, tenho muitas ressalvas, não sou contra quem não tem,
Uhum. Mas quando a gente deixa de ficar só informado e procura ser transformado, você começa a perceber que nós ainda estamos completamente encamados de estruturas de o que Paulo fala aos Coríntios, sofismas, fortalezas e altivez. Nós estamos, muitas das vezes, celebrando uma mentira como se fosse verdade. E aí os nossos cultos, às vezes, são mais pagãos do que restauradores. Porque o que acontece é o seguinte, a influência romana, né, Sim, está entranhada é muito forte. muito forte na maioria das igrejas evangélicas. Ainda. Tem muita influência romana nela. Eliana Gomes, Minha mãe. tua Mãe, mãe, beijo, olha beijo. lá, mãe do apóstolo, Deus abençoe minha irmã Eliana Gomes, Deus abençoe sua vida. E eu também tenho uma mãezona lá, rapaz, que me ajuda muito, minha mãe. Está com 81 anos para fazer agora. E então essa influência ainda continua muito. E eu vejo que nas passagens bíblicas, naquelas passagens do Evangelho, eu sempre digo o seguinte: eu bato muito nessa tecla e digo que muitas igrejas evangélicas, que se dizem evangélicas, não pregam o Evangelho, sim, pregam outra coisa. A igreja primitiva batia numa única tecla: Jesus ressuscitou. Porque essa era uma verdade que eles queriam dizer que era mentira. Sim. E a principal mensagem da igreja primitiva era Jesus ressuscitou. E a pregação era essa, não tinha outra invenção. E aquela passada da mulher do fluxo de sangue, eu sempre falo que aquilo ali, Jesus não está escrito por acaso. Certo. Aquilo ali representa fases da igreja. Igreja na Bíblia, mulher na Bíblia é simbologia, tipologia da igreja. Então a mulher do fluxo de sangue, 12 anos, hemorragia, ela é um tipo das fases que a igreja viveu. Verdade. Sangrenta, né? Sim. Abatida, adoecida, empobrecida, gastando seus dinheiro com recursos que não tinha solução nenhuma. Verdade. Então a igreja passou por essas fases. Então quando eu pego a mulher do fluxo de sangue, está ali caracterizada as fases que a igreja passou e está passando até hoje. Né? Igreja que sangrou, a igreja que gastou, que gasta hoje milhões verdade. E não é curada. Hoje o Brasil, por exemplo, com quase o quê? 40% dos evangélicos, não sei se é isso mesmo, a última estatística. A última estatística era 45%. 45% da população brasileira. Quase a metade. E o que mudou no Brasil, já que a metade é cristã? Você não vê nada de diferente. Verdade. Entendeu? Mas essa transformação não existe. Aquela menina de 12 anos também, que morreu, né, que estava lá, a menina não está morta. Eu sempre digo o seguinte: alguém fala assim, a ressurreição da filha de Jairo. Ali não é a ressurreição. Jesus mesmo disse que ela não estava morta. Sim, ela só dorme. Ela só dorme. É uma fase da igreja. Exatamente. Que dormiu. Exatamente. E quem sabe nós estamos vivendo essa fase. Essa fase da igreja. Uma igreja sonolenta. Uma igreja que está dormindo. É verdade. Você entendeu? Então é baseado nessas coisas que a gente tem essa percepção. E hoje? O que você vê hoje? Bom, hoje, quando a gente analisa esses pontos, a gente vai para a igreja de Sardes. Uhum. Porque você está morta, mas acredita que está viva. Uhum. Então nós estamos vivendo um tempo de mortandade espiritual na igreja. Dentro desse contexto que nós vivemos hoje, a gente tem três coisas que têm sido fundamentais para fazer a igreja atual ter características
das igrejas da Ásia. Uhum. Né? E a gente começa, dentro desse assunto, falando a respeito do antropocentrismo. A igreja, ela durante muitos anos, ela vem, como você falou, colocando camadas, tentando dar forma, tentando fazer um modelo daquilo que Cristo não chamou a igreja para ser. Então, hoje nós temos realidades antagônicas àquilo que as Escrituras dizem. A verdade é que nós chegamos num tempo em que o homem se tornou o centro de todas as coisas. Os cultos são voltados para homens. As músicas são feitas para homens. As pregações para... Alguém diz assim, mas você não prega para homens? Sim. A questão é que a mensagem não é para o homem, é de Deus, para que o homem conheça Deus. Só que as mensagens que nós temos visto e recebido hoje são mensagens que tratam da alma do homem. Né? As nossas igrejas hoje se tornaram almáticas. Os cultos são almáticos. As músicas são almáticas. A iluminação é gótica, é almática. Tem lugares que você entra que você se sente oprimido. Você se sente completamente triste. Por mais que o louvor seja animado, por mais que a ideia da cromoterapia na igreja, de iluminação, de luzes e de frequências de som, isso eu estou falando, aliviando, porque, na verdade, o que a igreja se tornou hoje é o oposto daquilo que ela deveria ser. Não estou dizendo em melhorar, em crescer, expandir, em conforto. Eu estou falando da transformação. Hoje nós temos igrejas que informam e que melhoram, mas não transformam. Elas geram uma sensação. Hoje nós estamos em lugares de sensações, de coisas sensoriais. Uma iluminação muito bem planejada, cromoterapia na igreja, frequências musicais. As músicas que são feitas com o objetivo comum de fazer as pessoas se viciarem naquele tipo de entretenimento e não culto a Deus. Porque o culto a Deus, ele não te vicia, ele te transforma. Paulo vai falar que nós temos que trazer a forma, não nos conformarmos, é trazer a forma de Deus para a nossa mente. Então, o primeiro problema da igreja que nós podemos observar e ter certeza que está acontecendo é o antropocentrismo. É aquela concepção que o mundo considera que o homem é o centro do universo. Isso vem da onde? Isso vem da camada da filosofia, dos gregos. Então, mais uma vez, alguém que ousar dizer que a igreja não está vivendo isso é um insano. É qualquer pessoa, mas não é um pastor de Deus nessa terra. Não que a igreja não seja de Deus, o problema é que a igreja está se afastando do Deus da igreja. Ao passo que nós temos que nos aprofundarmos em Deus e vivermos o que Deus tem nós estamos vivendo novamente um tempo em que as nossas vontades, o nosso desejo, a nossa vaidade, os nossos propósitos estão em primeiro lugar do que aquilo que Deus é. E aí a gente passa nesse estágio porque a gente percebe que essa cosmovisão, ela vem da Grécia, ela passa por Aristóteles, que defende que o ser humano, o homem, é o centro de tudo. E aí a gente entra num outro perigo na igreja, que se chama o hedonismo. O hedonismo é aquela doutrina filosófica que defende o prazer pelo prazer. Quais são as mensagens que são pregadas hoje? Você vai vencer, você vai ter tudo, você é o melhor de Deus, você não pode perder, você não pode sofrer, você não pode ser provado, você não pode ficar doente. Eu estava ouvindo essa semana, por acaso, na casa de mamãe, um programa de rádio. E nesse programa de rádio, eu ouvi a seguinte questão:
Se você está enfrentando uma dificuldade financeira, é porque tem uma maldição na sua vida. Já pensou? Aí eu disse, Paulo, então, está no inferno. Está no inferno. Porque o que ele sofreu e reclamou do que ele sofreu. Então a gente entrou nesse segundo nível. Eu chamo isso de camadas de destruição das bases cristocêntricas e bíblicas da igreja. Primeiro a gente entra nessa questão do homem ser o centro de tudo. Depois a gente entra na questão do homem viver pelo prazer. Nós nos tornamos a geração do substituto. Hoje a gente substitui o cuidado espiritual pelo cuidado da carne. Não estou dizendo que não pode malhar, não pode ir para academia, não. O problema é que essas coisas são mais compartilhadas do que a própria vida espiritual da pessoa. Você sabe que eu tenho essa percepção, eu falo muito isso, que você tem uma rede social, os membros têm, mas eles compartilham a vida pessoal deles, a ida na academia, a praia, mas eles não são capazes de pregar o evangelho na rede social. É verdade. Você vê que eles gastam horas se expondo, mas não conseguem expor a Cristo. Mas qual é o problema disso? É que eles, a igreja, na maioria dela, em grande parte, já se afastou do Deus da igreja. Porque a gente entrou num princípio em que a igreja é um lugar ruim para se estar. É um lugar de pastores que são ditadores. Hoje você ouve muito isso. Pastores narcisistas. O narcisismo se tornou uma palavra-chave para quem não quer se submeter a nada e nem a ninguém. Agora tu falou... Nem muito menos a Deus. Foi no ponto. Porque se o pastor ele é zeloso, sim, ele cuida... Eu tive uma pessoa na igreja lá que começou a namorar e dormir na casa do namorado. E começou a ter vida sexual, uma jovem. Eu falei, isso não está certo, você precisa entender que você não pode, você não casou ainda, já tem... Não, pastor, não vejo nada demais, não sei o que, não sei o que. E foi, botou na rede social que eu estava pegando no pé. Que bom que ainda existem pastores como você. Pois é, mas só que, você entendeu? O que acontece? Ah, pastor está pegando meu pé, não tem nada a ver com a minha vida, não sei o que, não sei o que. E aí os comentários diversos, né? Sim. Dizendo que é pastor que pega no pé dos outros, é chato, é narcisista, isso e aquilo. É isso que acontece. Pastor Paulo César, pastores narcisistas existem. Existem homens que são completamente desviados do verdadeiro propósito do seu ofício. Existem homens que são ditadores, são déspotas, querem controlar a vida das pessoas. Quer saber onde vai, o que foi, que comprou, o que vendeu. A diferença é que pastores que são zelosos, pastores que zelam e velam, como diz as Escrituras... Darei pastores segundo o meu coração. Esses pastores, eles estão recebendo uma nomenclatura que não lhes pertence. Porque o fato de um pastor zelar por um rebanho significa que ele está cumprindo o que as Escrituras dizem. Mas qual é o problema? O problema é que a gente está com tanta gente mimizenta, gente ferida, gente que não se resolve, gente que não se converte. Elas se informam nos podcasts, procuram palavras em hebraico, aramaico, usam guimatria, usam a numerologia. Eles vêm para dentro das igrejas, querem ensinar para os pastores como eles devem pregar a palavra, porque eles estão sendo instruídos por pastores que não são pastores, homens que não pastoreiam igrejas, homens que não cuidam de vidas, homens que às vezes até estão numa igreja, mas estão ali simplesmente, como eu falei, por um negócio, por um serviço pessoal, por sua necessidade pessoal. Então, a segunda coisa que nós estamos vivendo é isso, é o hedonismo. É a igreja do substituto. Substituíram a oração pelos funcionais da vida. Substituíram a vida espiritual por uma vida de prazeres. Ah, eu não vou,
eu não vou na ceia porque eu tenho direito de faltar à ceia. Tem, claro, tem direito até de não vir para a igreja. Tem direito até de não entrar no reino dos céus. Todo mundo tem direito. Todo mundo tem direito. Agora, o que está acontecendo não é a questão de vir ou não. É a questão daquilo que mudou dentro da igreja. Dentro das pessoas. Uma vez conversaram comigo sobre o casamento, digo assim, disseram para mim, pastor, o que o senhor acha? Eu disse, eu não acho nada. Essa bagaça aí que você arrumou foi você. Ah, mas o senhor não vai me ajudar? Isso aqui é o quê? Que eu oro ou que eu diga para você que não é de Deus? Quando você casou, você perguntou se era de Deus? Você orou para saber se era de Deus? E eu disse para eles, pastor, não salva casamento. Pastor faz casamento. Casamento, quando está em crise, o pastor tenta ajudar. Mas não é ele que decide. As pessoas estão vivendo as suas decisões pessoais e quando dá errado, elas querem culpar alguém. E aí quem é o culpado? O pastor. Que o pastor pegou pesado na pregação. O pastor não fala uma palavra de amor. O pastor só prega marreta. O pastor parece até João Batista, só falta comer gafanhoto E Mel e Mel Silvestre usar pelo de cabelo. Mas, na verdade, o que nós estamos vivendo hoje é um terrível perigo por causa do hedonismo, por causa do homem ser o centro de todas as coisas, porque a igreja ela passou a viver novamente esse tipo de helenismo. O nome disso é helenismo, é uma implantação cultural. Então, hoje como é que nós estamos culturalmente? Hoje as igrejas, vamos falar da igreja brasileira. A igreja brasileira hoje está adotando os padrões americanos de ser igreja. Não estou dizendo que está errado. Que maravilha, eu vou comer um negócio aqui. Aí, coisa boa. Não estou dizendo que está errado ou que está certo. Eu estou dizendo que a igreja brasileira, ela perdeu a sua identidade. Ela perdeu o seu ofício. Perdeu. A igreja brasileira tem uma palavra de muitos anos sobre ela, que nós seríamos o celeiro do mundo em avivamento, em missões. E o que está acontecendo hoje no Brasil? Uma igreja que está retrocedendo, uma igreja recuando, uma igreja que está se envolvendo com todo tipo de ideologia, que é o terceiro problema da igreja. O primeiro é o homem no centro. O segundo é uma igreja que vive buscando prazer pelo prazer. E o terceiro é o pluralismo ideológico dentro da igreja. A igreja não é esquerda, a igreja não é direita, a igreja é de Cristo. O que a igreja acredita é o que a Bíblia acredita. Ah, mas o fulano de tal é direita. Não interessa que ele é direita ou esquerda. No que ele está acreditando? No que a igreja está acreditando? Porque a igreja tem que ser inclusiva naquilo que a Bíblia exclui. A igreja tem que amar a todos, mas não tem que se sujeitar a tudo. Porque senão não somos igreja, nós somos uma empresa que tem que se sujeitar às autoridades daquele lugar e abraçar tudo aquilo que eles impõem. E, na verdade, a igreja se acovardou. A igreja se vendeu, a igreja se rendeu. Eu sei que tem pastores que vão passar o facão, vão falar que nós estamos falando besteira, mas vamos analisar a vida da igreja hoje. Uma igreja dividida, separada, uma igreja que não tem comunhão, uma igreja que exclui. A igreja foi chamada para incluir para a transformação, não foi para incluir para ser transformada. Então a gente inclui para que quem vem do mundo transforme a igreja. E a igreja vai se adaptando sem perceber, como aconteceu no primeiro século até o quarto século. Foi uma implantação. Quando eles entenderam que não ia adiantar ficar batendo na igreja, pressionando a igreja, aí vem os concílios ecumênicos. Concílio de Nicéia, de Trento, e vai por aí. Filemão, e eles vão se reunindo e vão implantando de maneira sutil essas camadas sobre a igreja para que a igreja se rendesse a um sistema sem que precisasse lutar. E o que está acontecendo hoje? A igreja brasileira é perseguida? Não. A igreja brasileira está sofrendo? Não. Sofre nada.
Hoje a igreja brasileira está vivendo melhor. Inclusive, ela está recebendo políticos que investem milhões nela para que ela se torne cabo eleitoral de político. Exato. Independente de lado. Eu não estou falando de A ou B, eu estou falando da política. Da política. A igreja não pode se isentar da política, porque ela é que intercede pela nação e pelos líderes, pelos governantes. Mas ela não tem que se envolver com políticos. E aí a gente se perde por quê? Porque esse pluralismo ideológico que começa lá no século XIX. Meus irmãos, estamos aqui. Deu um pane aqui na internet aqui. Volta, tá? Nós vamos ver aí, tá tudo certinho. Vamos estar de volta aqui. Quase concluindo esse podcast, quase. Que ainda faltam algumas informações importantes. Tá? Deixa eu ver aqui como é que tá aqui. Deu um pane aqui na internet aqui. Isso. E estamos aqui na hora do lanche também, né? Estamos lanchando e fazendo podcast. Então vamos lá. Eu vou. É isso aqui? Ou vai me enviar agora? Foi esse? Você foi lá? É, esse aí. Acho que esse é o começo. Não, então não é esse não. Deixa eu te mandar. Eu vou botar aqui o link aqui. É, foi esse. É, deixa eu te mandar aqui. Ok. Agora eu vou lá no Zap. Vê lá no WhatsApp, lá tô te mandando lá. Tá aqui já aberto, espera. É, esse último aí. Então, meus amados, nós estamos aqui, vamos continuar esse podcast, só que quem estava lá deu uma travada e a gente não consegue sair aqui, ó. Até o meu notebook travou, que não vai de jeito nenhum. Bom, é um outro. Agora já mandei. Vamos continuar, apóstolo? Eu acho que nós temos aí mais uns 10 minutos. Muito bom. Tá? Então, concluindo aqui, concluindo. A gente, fechando essa ideia do pluralismo ideológico, a gente percebe que isso, de uma certa forma, ele também traz danos à teologia. Aquilo que a gente ensina, né? Aquilo que a gente faz. Então, existe um grupo chamado desconstrucionistas pós-modernos, que eles procuram desenvolver uma hermenêutica de suspeição. Quando eles leem o texto, eles abordam o texto não para encontrar a verdade absoluta nele, mas para encontrar uma verdade objetiva, descrita, que desmascare a verdade original. Então, parece que Satanás infiltrou um bando de endemoniados dentro das igrejas para examinar as escrituras para dizer que elas não são verdadeiras. É mais ou menos essa bagunça que o pluralismo ideológico está trazendo dentro da igreja. Em virtude disso, dessa mega mudança, havia no pós-modernismo, em relação ao cristianismo pré-moderno, vários pressupostos teológicos modificados no cristianismo pluralistas. Então, o primeiro deles está aqui, ó, na soteriologia, a gente percebe a mudança da seguinte maneira: o Deus do cristianismo, da soteriologia pluralista, é um Deus de amor e não poderia excluir ninguém da salvação, os crentes e os não crentes. Ou seja,
eles vêm afirmar que não há inferno, não há condenação para ninguém. Então, todos, pela ideologia pluralista cristã, Deus é o Deus de todos e ninguém se perde. Né? Quer dizer, Jesus morreu por todos e não precisa ninguém À fazer toa. mais nada. Não, ele morreu Não, à toa. morreu à toa. Ele sofreu à toa. Porque já está tudo garantido, não precisa fazer mais nada. E a gente tem vários textos que confrontam isso. E um deles que eu amo de paixão está em Mateus capítulo 7, 22 e 23, que diz o seguinte: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos as tuas maravilhas? Então lhes direi, nunca. Na tradução original não é não vos conheço, é nunca vos conheci. Então tem gente que está expulsando demônio que está no inferno. Tem gente que está pregando que está no inferno. Tem gente que está profetizando que está no inferno. Tem gente